Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa última mentoria da trilha 3. Estamos aí concluindo mais uma trilha com sucesso. Essa trilha passou rápido demais, né? Parece assim que não foi o mesmo tempo que aconteceu no primeiro semestre, mas é normal, né? Final de ano começa tudo ficar rápido, parece, né? Vira uma correria, enfim. Mas estamos concluindo. Na semana que vem, a gente vai assistir os trabalhos entregues, né? O terceiro desafio do Front-End Mentor. Depois eu vou colocar um aviso no grupo lá só para relembrar, né? Datas, horários. Não desistam. Para ser aprovado na trilha 3, precisa ter 2 projetos do Front-End Mentor. Então, de repente, tu não está conseguindo fazer o terceiro, mas tu conseguiu fazer o primeiro, ou de repente não conseguiu fazer o primeiro e conseguiu fazer o segundo e o terceiro, ou fez só o primeiro e o último, tá? Nessa trilha, a gente falou sobre as estruturas da lógica, né? Para essa trilha ser produtiva, a gente precisou fazer muitos exercícios, né? Eu não passei tantos exercícios na trilha, mas tinha lá a trilha do Hacker Henk, que eu comentei no início da trilha, né? Que é uma trilha para praticar JavaScript. E acho que a maior prática de vocês, né, foi o Front-End Mentor, porque na trilha 1 e na trilha 2 vocês não trabalham muito com JavaScript, né? Na trilha 1 e na trilha 2 o foco é mais o front. Então, talvez essa parte, né, da lógica tenha assustado um pouco, mas para vocês começarem a pensar, né, como a gente caminha, né, nessa profissão aí de web, né? O web não é só a gente fazer o front, né? Por mais que a gente não queira ser full stack, que a gente não goste de back-end, a gente precisa saber algumas coisas, né? De JavaScript para deixar o site interativo. A gente vai precisar da lógica para construir, né? A interface, para ligar os botões, né? A alguma interação, ou a um menu que desliza, né? A gente precisa um pouco entender de lógica, a gente precisa saber decidir, né, como fazer as coisas, porque vocês nem perceberam, mas vocês usaram lógica o tempo todo, né, desde lá da trilha 1. Lá na trilha 1, muitas pessoas nunca tinham visto o assunto, né, outras pessoas já tinham um pouco de conhecimento, mas para decidir qual tag colocar, como estruturar o site, ali a lógica tá embutida, né? Todo mundo estava usando a lógica para construir. Depois a mesma coisa com CSS, né? Se eu pegar esse elemento e colocar tal estilização, tal posicionamento, vai afetar em tais e tais, então, de certa forma não, vocês estavam usando lógica também, né, para desenvolver. Agora, aqui nessa trilha, a ideia era que vocês conhecessem bem como cada estrutura da lógica funcionava, né? Funciona. Então, por quê? Porque para a gente conseguir construir, a gente precisa entender todos os passos, né? Todos os detalhes. A gente precisa entender bem como uma variável é declarada, para que ela serve, em que momento usar, quais os tipos que ela pode assumir. Depois a gente viu lá como pegar valores do front, né? Para usar no JavaScript. Vimos as estruturas de decisão. A gente viu que em determinados momentos a gente precisa fazer validações nas entradas do front, né? Para ver se o usuário digitou o que a gente esperava, né? Por exemplo, estou pedindo para ele preencher o nome e ele preencheu com números. Então, a gente precisa fazer validações, a gente precisa fazer testes, né, nesses dados que o usuário fornece. Depois a gente viu também as estruturas de repetição. Então, a gente percebeu também que em determinados momentos a gente pode ter situações que precisa escrever muitas vezes a mesma coisa, né? Daí, claro, a gente não vai escrever muitas vezes, a gente vai usar uma estrutura onde a gente vai escrever uma vez e essa estrutura vai
se repetir, né, a determinadas vezes, né, as vezes que eu decidi ali, né, que em cima da minha lógica, eu vou decidir que ela vai se repetir. E é importante a gente entender bem, né, como cada uma funciona, como o condicional funciona, como uma estrutura de repetição funciona. A estrutura de dados é muito importante a gente entender bem lá no array, né, como a gente dispõe os dados, como a gente pode interar com aqueles dados. Então, tudo isso, né, é importante na hora de fazer as tomadas de decisões, né? O que que eu vou usar para resolver determinado problema? Ah, eu sei que a estrutura tal me retorna tal coisa, né? Me retorna dessa forma. Então, é um caminho, talvez, eu começar usando ela, né? Então, essa é a lógica, né? A gente entender bem como as estruturas funcionam e para poder decidir, né? Qual ou quais delas vão ficar melhor para solucionar o que a gente está fazendo. No front-end, se a gente parar para pensar, o nosso site, no que o nosso usuário vai fazer no nosso site, além de ler, né? Ele vai interagir com cliques, né? Ele pode clicar em várias áreas do site, ele pode rolar o site. E aí a gente entra, né, com JavaScript aí, com várias funções, né? A gente também viu a questão das funções. Então, também é muito importante a gente entender bem como uma função, qual é a estrutura de uma função, como, em que momento é melhor usar, se eu chamo uma função dentro da outra, se eu faço uma função simples para cada elemento, simples no sentido de ser única, né? Ou se eu faço uma função para cada elemento. Então, todo esse raciocínio que a gente vai tendo, isso é a lógica, né? A linguagem JavaScript não é fácil, né? A gente não aprende ela numa trilha só. Então, não fiquem ansiosos se não aprenderam. Ah, eu não aprendi JavaScript bem. Será que eu posso para a trilha 4? A vida da gente é um eterno aprendizado, né? Às vezes a gente pode estar usando há muito tempo a linguagem e se deparar com situações que tu não consegue resolver determinadas coisas que tu precisa voltar a estudar, procurar vídeos explicativos, ir na documentação, né? Então, é um eterno estudo, e o conhecimento da gente, ele vai se consolidando aos poucos, né? Não é numa trilha, como a nossa, assim, em pouquinho tempo, que vocês iriam saber tudo de JavaScript, digamos assim, né? Vocês tiveram uma ideia, né, de como ele funciona, do que ele é, usaram ele para construir aí os desafios, mas assim, a caminhada é bem extensa, né, bem longa aí, para a gente chegar lá, né, por isso que tem os níveis de programador, o júnior, o pleno, o sênior, né, porque toda é uma trajetória. E aí hoje, para destoar um pouquinho, né, dos assuntos que a gente estava vendo de lógicas, porque aí a gente viu muita coisa, a gente viu condicionais, loops de repetição, as estruturas e métodos, né, muitos métodos, o JavaScript tem muitos métodos. Mas, para sair um pouquinho disso, porque achei importante também a gente falar um pouco sobre framework, né, e, e também porque a gente não estava estilizando os projetinhos que a gente fez, né, tinha pouca estilização. Eu quis falar do Bootstrap, para a gente agregar aí o Bootstrap, né? Nesse sentido. Eu estou aprendendo a lógica, então eu estou lá no JavaScript. Se eu usar só JavaScript, o JavaScript ele não traz a estilização do CSS, né? Ele não deixa bonito, fica lá uma coisa esquisita, né? Às vezes só um input e um botão. Então, como é que eu posso ganhar tempo, né? Criando um front bonitinho, mesmo o foco não sendo o front, no caso aqui da trilha 3, né, que foi lógico. Então, aí a gente tem o Bootstrap, talvez muitos já conheçam, eu vi que o Marconi citou, né, na apresentação dele, que ele já usa, talvez outras pessoas usem, porque é um framework bem popular, né, então, mas para quem não conhece, vou apresentar agora, e também deixar, né, a proposta de estudo desse framework.
Então, a gente vai ver uma pitadinha de Bootstrap hoje, né? Então, o nosso foco nessa trilha foi trabalhar os assuntos ligados à lógica de programação, né, como eu falei até agora. Contudo, podemos melhorar a aparência de nossos exemplos e exercícios de modo bastante simples com o uso de uma biblioteca ou framework de estilos, que é o CSS. Notem que é um framework de estilos, né? Não é um framework para a linguagem. Uma das bibliotecas de componentes front-end de destaque na atualidade é o Bootstrap, que é open source, o código é aberto, né? E pode ser utilizado gratuitamente em seus projetos. Mas aí o que é um framework, né? Mas o que é uma biblioteca de estilos de CSS? Eu já ia falar JavaScript. Nos códigos, sempre referenciamos um arquivo CSS contendo os estilos utilizados em cada exemplo. Para as imagens, aplicamos um estilo de alinhamento flutuante à esquerda, para a linha de cabeçalho, acrescentamos uma borda inferior no formato inset. Já as fontes exibidas no elemento pré foram geralmente formatadas para um tamanho maior, e assim por diante, né? O H1 eu quis colocar o título de uma cor diferente, usei um grid para posicionar os elementos, usei um flex, né? Porque usei um grid, um flex, para pensar um pouco em responsividade, né? Porque a gente não pode esquecer tudo que vocês já aprenderam na trilha 1 e na trilha 2. Então, uma biblioteca de estilos é basicamente um arquivo que contém um conjunto de estilos prontos para serem aplicados nas nossas páginas. Para utilizá-la, basta criar uma referência ao arquivo de estilos da biblioteca e indicar o nome da classe de cada elemento HTML a ser estilizado. Da mesma forma como em nossos exemplos, mas agora com referência aos nomes de classes definidas pelo framework. Eu vou mostrar para vocês depois como é a estrutura, né? Daí vocês vão entender por que das classes. E qual a vantagem, né, da gente usar um framework? Então, utilizar uma biblioteca de componentes front-end profissional traz inúmeras vantagens, como padronização das páginas, maior rapidez no desenvolvimento do código, maior facilidade de elaboração do layout do site, além da segurança de que estamos utilizando um modelo amplamente testado e que produz páginas responsivas no moderno conceito de mobile first, né? Às vezes a gente não quer se preocupar muito com front, né? Ou está com pouco tempo. Então, nesse sentido, entram as bibliotecas, né? Até porque depois que tu já aprendeu um pouco de CSS, que tu já tem algum conhecimento, tu vai entender bem também como essas bibliotecas funcionam e tu não vai precisar ficar lá um tempo grande, né? Não é que a gente vai perder esse tempo, mas a gente está gastando tempo, né? A gente poderia estar usando esse tempo para desenvolver outras coisas, já que a gente já tem essas bibliotecas prontas, né? Então, o que é o Bootstrap? É um framework front-end que fornece estruturas de CSS para a criação de sites e aplicações responsivas de forma rápida e simples. Além disso, pode lidar com sites de desktops e páginas de dispositivos móveis da mesma forma. Então, imagine, né? Quando a gente está deixando um site responsivo, não é muito fácil, né? Porque a gente tem o display, né? Que movimenta o tamanho da página. Só que os elementos que possuem tamanho, eu preciso redimensionar cada um, né? Por exemplo, uma fonte, um desktop, ela pode ter um tamanho e no mobile ter outro tamanho, né? Talvez eu precise diminuir essa fonte de 16 para 10, por exemplo. Uma imagem que eu estou usando no desktop fique muito grande e para mobile eu preciso que ela suma ou que ela tenha um tamanho bem menor, né? Então, isso leva tempo, né? A gente precisa estruturar tudo isso na mão, lá no nosso CSS. O Bootstrap, ele já cuida disso para a gente. Então, mas ele não é a solução de todos os problemas, né? A gente não pode esquecer da responsividade lá, das media queries e tal, porque a gente também vai precisar usar junto. Isso aqui quebra, assim, um baita galho, mas não é assim, a solução de tudo, né? Então, originalmente, o Bootstrap foi desenvolvido para o Twitter, por um grupo de desenvolvedores ligados por Mark Otto e Jacob,
e logo se tornou uma das estruturas de front-end e projetos de código aberto mais populares do mundo. Antes de ser uma estrutura de código-fonte aberto, o Bootstrap era conhecido como Twitter Blueprint. E após alguns meses de desenvolvimento, o Twitter realizou sua primeira Hack Week, e o projeto ganhou uma grande popularidade quando desenvolvedores de todos os níveis de habilidades usaram o framework sem qualquer orientação externa. Após o evento, ele surgiu como um guia de estilos, né, para desenvolvimento de ferramentas internas da empresa por mais de um ano antes de seu lançamento se tornar público. Como o Bootstrap é distribuído? Então, como eu falei antes, ele é gratuito, né? Então, geralmente o Bootstrap é distribuído usando o site oficial, que é o getbootstrap.com, e o NPM. O NPM é uma plataforma que possui todas essas ferramentas, né? Que disponibiliza todas essas ferramentas para a gente instalar através do NPM. A gente fala sobre o NPM na trilha 4. Tá? Você também pode criar sua própria distribuição usando o código-fonte ou por meio da própria rede de distribuição de conteúdo, conhecida como CDN do Bootstrap. Então, um CDN permite que o site da web recupere com frequência arquivos públicos usados de servidores distribuídos globalmente. Então, eu tenho as duas opções, né? Eu posso baixar essa biblioteca no meu projeto, ou posso usar ela, né, buscando nesse servidor online aí, as informações dela através do CDN. E o que é o Bootstrap, né? O Bootstrap, ele já tem vários componentes prontos, que a gente só vai pegar e adaptar aos nossos projetos. Então, na documentação, na opção componentes, podemos encontrar uma série de componentes como referência para as suas próprias criações, como alertas, botões, menus, formulários, entre outros. Depois eu vou mostrar o site para vocês do Bootstrap, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos de botões. Então, por exemplo, eu gostei desse botão amarelo aqui, né? Com o cantinho arredondado, com essa cor, com essa letra. Eu vou lá e copio o código deste botão e coloco no meu projeto. Mas eu não gostei desse amarelo, eu queria que fosse um amarelo um pouco mais claro, sei lá. Eu posso mudar a cor do botão na classe do Bootstrap. Ele me permite fazer isso, né? Não é que eu vá mudar na classe do Bootstrap, mas eu posso sobrescrever o CSS pedindo para trocar de cor, né? Para estilizar do jeitinho que eu quero. Então, para baixar a biblioteca, tem que acessar o endereço do Bootstrap, eu vou mostrar para vocês depois, e copiar o CDN. Caso opte por referenciar diretamente o arquivo da biblioteca de um endereço web, você pode consultar o site W3, que em seus exemplos utilizam essa forma. Então, além do site oficial do Bootstrap, que te ensina como usar, né, que é a documentação oficial, que tem lá todos os componentes, a gente tem a trilha de Bootstrap também lá no W3 School, né? A gente, durante o programa, a gente fala bastante sobre o W3 School, né? Sempre citei os exemplos de lá, com HTML, com o CSS, com o JavaScript, e também tem a trilha do Bootstrap lá para estudar, né? Então, se alguém ficou interessado aí, é bem interessante essa trilha. É uma forma mais simples, né, do que a documentação, o W3. A instalação e uso. Então, o Bootstrap permite organizar o layout de uma página em grids. Então, assim, uma seção da página pode ser dividida em até 12 grids ou colunas. Não sei se vocês lembram lá da trilha 2, mas quando a gente falou de grid, o grid ele é dividido em 12 colunas, né, na tela. A soma dos tamanhos das colunas deve totalizar 12. Então, cada grid é criada com um elemento div, uma espécie de container, ou seja, uma caixa na qual diversos elementos da página podem ser inseridos. Essas caixas devem ficar dentro de um container maior e podem ainda conter novas subdivisões. Eu vou mostrar para vocês isso depois. O exemplo, depois vocês deem uma olhada. E aí, aqui no final, o link, né, do W3 e do Bootstrap. Vou compartilhar a tela aqui com vocês.
para mostrar um exemplo, né, de como a gente pode utilizar ele. Então, aqui é o site oficial do Bootstrap, né, ele é todo roxinho, getbootstrap.com. Tem toda a documentação, aqui ele tem toda a documentação, como instalar, então já na primeira página, né, tem aqui a instalação via NPM, né, se eu quiser instalar o pacote do Bootstrap, ou via CDN, né, só para a gente chamar, só para a gente referenciar essa biblioteca, sem precisar instalar nada no nosso código. E aí ele já começa, né, dando uns exemplos de como a gente pode utilizar. Se a gente já quiser, esse aqui seria como um passo a passo, né, de como utilizar. Mas para vocês terem uma ideia, aqui ele mostra o menu, né, de como ficaria renderizado e já disponibiliza o código. Claro que aqui são exemplos que ele está estudando, para quem está estudando, né. Um menu drop-down, então ele te mostra, né, já te dá um menuzinho simples. Eu quero usar esse drop-down aqui lá no cantinho do meu site, como é que eu faço? Venho aqui, só copio esse código e jogo lá no meu HTML, que o teu botão, quando tu vai renderizar, teu botão vai aparecer. Bem simples assim. Aqui, os componentes, deixa eu achar os componentes aqui. Nos docs. Aqui nos docs, é que é tudo em inglês, né? Layouts. É tudo para estudar, né? E componentes. Então, aqui nos componentes eu já tenho várias coisas prontas. Por exemplo, botões, né? Os buttons. Então, ele vai dando os modelos de botões e qual a classe que eu deveria usar, né? Para pegar determinado botão. Então, cada botão desses aqui é um desses. Botões azuisinhos, de tamanhos diferentes, botões com fundo transparente, né? Te dá vários modelos de botões. Tu só vai escolher qual tu quer usar, vai vir aqui e vai colar o código lá no teu projeto. Cards, modelos de cards, né, para criar. Lembram lá do card da trilha 2 que vocês fizeram? Então, com o Bootstrap seria mais simples, né? Ele já dá a estrutura, depois, claro, a gente estiliza. O carrossel de imagem, né? Ele dá os exemplos de carrosséis para a gente usar. E assim por diante, né? Os drop-downs, os menus drop-downs, então, esse aqui tem outros, né? E, enfim, e dessa forma a gente constrói. Claro que tem algumas regrinhas, né? Daí é só ler a documentação, é bem simples. Mas, por exemplo, aqui, ó, eu trouxe um exemplo de um site, ó, vou renderizar para vocês aqui. De um site de vendas totalmente criado com Bootstrap. Então, não estruturei nada, só usei classes lá do Bootstrap. E olha que interessante aqui, se eu for mudar o tamanho dele, ó, ele já está responsivo. Se vocês olharem lá o menuzinho, já vira um hambúrguer, o conteúdo já se organiza aqui, né, para uma tela menor. Então, não precisei fazer nada disso. Quem fez isso foi todo o Bootstrap, ó. Tanto que eu não tenho nenhum CSS para esse código aqui. O que eu tenho nesse código? Tenho só as classes. Então, aqui eu peguei o menu, ó, aqui está o CDN, né? Então, eu tenho que referenciar abaixo do título lá o link do CDN, aquele que ele disponibiliza lá na página inicial. Aqui eu coloquei um menu de navegação, ó, então é um container, né? Mas isso vem prontinho lá do Bootstrap. Aqui um cabeçalho, seção de funcionalidades, né? Daí, conforme eu vou pensando, eu vou colocando as coisas. Mas notem que está tudo pronto. E essas classes aqui, elas já estão... E por que ele faz isso, né? Porque nas classes já está tudo configurado, posição, cor, né?
tudo direitinho. E se eu quisesse mudar alguma cor aqui, por exemplo, eu usaria o quê? A classe, né? Criaria um estilo CSS, colocaria o nome dessa classe, e aí estilizaria, né? Sei lá, com outras cores e tal. Isso aqui é o padrão que vem lá do Bootstrap. Então, notem que é um conjunto de containers, né? Com coisas dentro. E essas coisas, né? Tudo prontinho lá do Bootstrap. Os footers ali, deixa eu ver se tem um footer aqui, diferente daquele. Não, mas tem background, bordas, displays, tem tudo, tá? Que assim parece meio vago, mas se tu parar para ler, né, se tu fizer a trilha do W3C e ler tudo direitinho, tem praticamente tudo aqui, né? Os spinners, ó, posso ter bolinhas girando, né, no meu código. Ó, se eu copiar essas bolinhas aqui, eu vou estragar o layout do meu site, mas eu vou colocar aqui em cima do porquê escolher, tá? Vamos achar aqui o porquê escolher. Prontos. Porque escolher o Bootstrap. Vou dar um Ctrl F, fica mais fácil. Né? Por aqui. Eu tenho que achar pela tag, né, Rafaela? Assim, não sabe. Tem que achar pelo texto. Bem-vindos. O seguinte dizem, prontos para começar. Ai, não estou enxergando aquele texto ali. Mudou. Funcionalidade. Desculpa, bem-vindo ao nosso produto incrível. Deixa eu espiar aqui. Bem-vindo ao nosso produto incrível, tá na próxima sessão. Então, cadê o nosso produto incrível? Bem-vindo ao nosso produto incrível. Por que escolher? Eu vou colocar aqui, só para ver, para vocês verem. Só copiei de lá e joguei aqui. Só não organizei dentro de um container, né? Isso vai dar uma bagunçada. Ó, mas aqui estão os spinners, né, girando. Então, dessa forma, né, que eu posso ir construindo o meu site só com componentes, né? Claro que daí eu tenho que ajustar, né? Colocar no container, posicionar. Mas a princípio os elementos estão todos prontinhos aí para a gente usar. Então quebra um baita galho, né? Na hora que a gente está com aquela pressa lá, quer dar uma ajeitada assim, né? Quer dar um visualzinho, o Bootstrap ajuda bastante. Certo? Bom dia, dona Laila. Comentei um dia antes que tu não tinha mais aparecido. Oi, professora, bom dia. Bom Que eu dia, estava imersa no outro curso de jogos, estava fazendo um projeto de um jogo bem grande para a TNT. Eu até dormi, eu não estava dormindo, ficando até de madrugada fazendo as coisas. Aí Sei. acabou, aí voltei. Já até subi o código da calculadora de idade, que eu não tinha feito, e já peguei o outro código que tem que entregar agora dia 20 para começar a fazer. Correr. Isso. Isso aí. Que bom que tu não desistiu. Porque às vezes a gente se enche de coisa para fazer, né? E aí começa aquela vontade no ouvido assim, desiste, tu pode terminar no próximo semestre, né? Mas a gente não pode escutar essa voz. A gente tem que mandar ela embora, né? Ainda bem que eu Porque tenho meu esposo, professora, porque realmente eu estava pensando em refazer esse semestre de novo. Ele, não faz isso é, não, você já está tão longe, já fez até os códigos, só não entregou, não desiste não. Eu falei, tá bom, vou me empenhar. porque é um tempo que passou que não vai voltar, né? Que vocês usaram para fazer a trilha. Se tu não concluiu, tu vai ter que usar mais um tempo para, né? Claro que eu sei que às vezes a gente não consegue mesmo. Mas se tem assim um tiquinho de esperança lá, a gente tem que correr, né? Tem que lutar até o final que pode dar certo, né? Não Verdade. 100%, às vezes as coisas não dão certo, mas a gente tem que tentar, né? A gente tem que, não, mas eu fiz o que eu pude, mas mesmo assim não deu, então paciência, né? É, Mas a pior coisa que tem é a gente ficar com aquela dúvida, será que se eu tivesse tentado um pouquinho mais não tinha dado certo? verdade. Essa dúvida aí judia.
Eu também pensei nas meninas, falei, nossa, vou trocar de turma, as meninas tudo diferente, conheço ninguém. Eu falei, não, vou me empenhar para continuar com o mesmo grupo, porque aí você parece que é um estranho no outro lugar. Eu falei, não, vou continuar. Vocês estão online. Vocês nem, não precisam ainda ver. bem que eu não fui só a única, né? Eu só. Esse bichinho tentou mexer comigo. Eu falei, não vou fazer isso, não. Falta tão pouco. Aquele bichinho sussurrando no ouvido. Desiste, né? Chegamos até aqui. Vamos lá. É que final de ano a gente fica mais cansado, né? Nossa, a gente acumula é muita coisas. coisa. Aí é coisa da gente, é coisa das crianças, é coisa de casa, né? Sim. Aí eu viajei uma semana e voltei, atrasou tudo. Falei, eita, e agora o que eu vou fazer para conseguir dar conta? Porque tem o da IA também, né? A da IA também foi puxada, né? A trilha da IA foi puxada. Aí bagunçou tudo. Mas vamos lá, até sexta-feira que vem ainda é dia, né? Vamos lutar, né? Vamos lutar, isso aí. Tamo aí, muito forte. Aí, não vale desistir, chegamos até aqui, né? É isso aí. Eu acho que se eu parasse, né, para fazer a trilha 3 do ano que vem, eu não sei não, acho que ia bater um pouquinho de desmotiva, né? Um pouco sensação desmotivada, porque a minha meta era, não, eu quero chegar em 2025 com todos os cursos concluídos. A faculdade, graças a Deus, consegui entregar tudo. Agora falta só os cursos. E aí depois a gente pega para treinar um pouco, né? Eu sei que nem tudo que a gente está vendo a gente vai absorver. É muita coisa. Sim, é muita coisa. E achar que mais 6 meses a gente vai conseguir dar conta, não vai, porque vai ser corrida do mesmo jeito, né? Vai ter outras coisas junto para fazer. Né? É melhor entregar tudo, ter aquela sensação, tô livre, agora eu vou praticar, do que ir arrastando, né? Aquela história, professora, desistir não é uma opção. Não. E que nem eu estava falando, a gente não consegue, nesse tempo de uma trilha, né, absorver tudo. Precisa de mais tempo. A gente precisa de mais tempo para aprender. E a gente está sempre aprendendo, né? A gente, nessa área, né, não é uma coisa assim, aprendi. Não, a gente aprendeu um pouco, mas, né, dependendo do desafio que surge, a gente tem que reaprender, né? Fazer diferente. Então, o é sempre Bootstrap eu já fiz um né? site uma vez, todinho com ele, só que dá aquela sensação de que você não fez nada, sabe? É estranho. Mas como não fez? Tu já sabe usar ele, né? Eu usei ele, aí na Descodificada eu falei para mim, assim, eu não vou usar ele, eu vou aprender o CSS que eu deixei ele lá atrás. Por isso que eu comento nesse framework só aqui, né, no finalzinho da trilha, para não acostumar mal. Porque senão você fica com aquela sensação de que você não aprendeu nada, né? Sim. Tudo bem que você tem que saber usar ele, né? Mas eu falei, não, esse aqui foi para mim conhecer ele no curso. Agora, no próximo que eu fizer, eu quero aprender mesmo CSS. Não... Sim, mas olha só, tu não precisa fazer todo o site com Bootstrap, né? Tu pode combinar os dois, fazer algumas partes de, sei lá, esqueci a palavra, de responsividade. É ruim quando tu pode falar. E depois estilizar lá com CSS do jeitinho que tu quer os elementos, né? Eu utilizei uma vez, professora, mas não sabia o que era. Eu peguei, acho que um carrossel que estava com Bootstrap. Nossa senhora, eu apanhei tanto que eu larguei de mão. Mas é porque eu não sabia o conceito de Bootstrap. Aprendi agora com a senhora e foi ótimo, porque, tipo, abriu um outro leque de possibilidade para mim. Porque eu não sabia o que era, não sabia como usava. E aí eu joguei lá no site e desconcertou meu site todo. Nossa, fiquei doida. Falei, não dá não. Aí tirei, mas aí fiquei naquela sensação de querer entender o que era e como utilizar, porque todo mundo fala, mas eu não sabia, assim, né? Agora variou bastante.
E é bem simples, principalmente se vocês fizerem a trilha do W3, que lá no W3 explica mais passo a passo, né? Aqui no site. Aquele Matheus, como é que é o nome dele que a gente fala? Matheus Batistili, né? Batiste? E Batistili, tem uma trilha dele no YouTube sobre Bootstrap. Foi com ele que eu aprendi para fazer no outro site, né? É muito Ele é legal muito também a bom, trilha né? dele, professora. E é completa, assim, ele ensina. Ele tem também uma trilha bem legal de React. Ele tem várias, né? Ele tem bastante material no YouTube, na Udemy, né? Não só no Isso. YouTube. Eu também gosto de assistir quando eu tenho dúvidas os vídeos dele. Eu gosto do jeitinho que ele explica, né? É bem simples a forma dele explicar também. Mas é muita coisa para a gente absorvendo ao mesmo tempo que chega a dar um bug, né? É. Eu acho o que me deixou bugada essa trilha foi fazer o AWS junto. Gente do céu. Bastante assunto. A faculdade, a AWS, aqui tu está fazendo IA também? E aí, nossa, eu fiquei, foi 3 meses, professor, nossa, eu fiquei meia bugada quando eu terminei. Eu falei, gente, que loucura que eu fiz. Aí, para mim conseguir desacelerar um pouco, eu não estava conseguindo. Aí eu me atropelei. Falei, gente, eu fiz loucura fazer ela agora. Às vezes não dá para fazer, porque daí a gente acaba não aproveitando, né? Tudo que Eu poderia tenho aproveitar de cada assunto. eu tenho a prova para fazer dia 17 agora. Eu nem sei se eu vou fazer, eu tô pensando em adiar para fazer ela em janeiro, que pode, né? Mas você Porque não pode aí, fazer e depois tentar de novo? não, o voucher a gente só tem direito para fazer a prova uma vez. Se eu for reprovada, eu não consigo, aí eu tenho que pagar. Mas Meu se eu Deus. quiser adiar para fazer em janeiro, eu posso. Se tu acha que precisa estudar um pouco mais, né? É que tá uma loucura, é semana de reunião, e é apresentação, e é um do filho e é do outro. Eu sei. Também passei por isso. Passei por isso. Aí Mas eu então, vou ver. isso. O ano que vem tu não pega tão pesado contigo, né? Porque no ano que vem tem a Não, trilha 4, tu vai ter que desenvolver o projetinho. não. O ano que vem eu quero ficar só na trilha 4. Chega. Meu Isso. superior falou, mas você entra mais um curso, a senhora vai ver. Aí ele fala que eu vou falar para aquela sua amiga, que eu tenho uma amiga que ela sempre pega no meu pé. Ela não faz isso não, menina, que loucura, você fica fazendo esse monte de coisa. Sim. Um dia Mas, serás recompensado. não, mas agora é só descodificada, tem que dar uma desacelerada. Vou tentar fazer o mesmo também agora, porque eu peguei aqui na DIAL mais de 4 cursos gratuitos, fiquei doida. Mais esse curso que eu estava fazendo dos jogos, mais a descodificada, e ainda estudando para concurso, é loucura, que tenho Isso prova quando tu agora consegue, domingo. né? Quando tu consegue, porque às vezes tu começa a chegar num cansaço tão grande que começa a te dar sono. E quando tu Verdade. começa a estudar, começa a dar sono e não consegue nem absorver, né? Eu tomo um remédio Muita para coisa. não dormir, professora, senão eu não aguento não, eu capoto. Olha, Mas olha, não pode judiar da saúde, guria. Ah, não, mas é o médico que receita, porque ele é até tarja preta. Aí não tem como cobrar sem a receita. Eu falei pro doutor, falei, não, doutor, é sono demais, eu não consigo estudar. Eu pego no caderno, eu pego no livro e lá vem o sono e eu já deito e durmo em cima dos cadernos, dos livros, do computador. É Ele, que tá não, eu vou cansado. te dar um jeito. Me passou o o ruim remédio. é viciar, né? Você Por incrível que pareça, esse é daqueles que não vicia, que você pode parar. Aí eu só tomo ele mesmo quando eu tô com sono. Aí eu pego e tomo, aí ele ajuda a manter. olha. Você fica acordado, agora também tem que manter o foco, porque não adianta só ficar acordado. Eu ia que faz isso não, Ai, menina. não, aí eu vou contar a curiosidade para vocês. Eu tenho 42 anos, mas eu não tenho filhos. Então, assim, vamos dizer que seria mais suave, né? Porque não tenho filhos, mas eu cuido da minha mãe, que é acamada, só que ela tem cuidadora, né? Mas aí eu cuido das coisas da casa. Aí, assim, é correria do mesmo jeito, não tem jeito. Mas é mais tranquilo para poder eu conseguir fazer isso tudo.
Nossa, não Correria. é? A Se vida a de gente parar mulher para não é pensar, a fácil, gente não né? pode parar para pensar, né? Não É, pode parar Não. para pensar. eu mesmo tô aqui pensando se eu vou lá no mercado fazer compra hoje ou se eu deixo para segunda. Eu tô cansada demais. Viu? Tudo na vida é um condicional, né? Se então, se não. É, A gente pode agregar a lógica no nosso dia a dia ali, né? Para ir entendendo os conceitos. isso é bom que não esquece, né, professora? Isso aí. Meninas, então, obrigado pela participação de hoje. Alguma dúvida em relação a alguma coisa? As entregas? Tá Não, deu para tranquilo. entender. Tem que entregar pelo menos 2 projetos, né? Isso, como eu Peguei. falei no início lá, tu pode entregar o primeiro e o último, o primeiro e o segundo e o terceiro, né? Pode fazer aí. Eu fiz, eu só não subi ainda para o front mentor lá, tem que pôr lá, né? Eu deixei só no Isso. Git. Eu E também. fazer o videozinho, né? Cada um precisa também ter o seu videozinho de apresentação. Era isso. Verdade. Então todos têm que Eu ter o vou, videozinho, né, eu vou professora? escrever um bilhete agora e vou colocar na trilha lá para vocês. Ótimo. Tá. Eu achei que era só entregar os códigos. Olha, eu já estava achando que E lá no estava Front-End bem, ó. Mentor, porque o Front-End Mentor ele tem um recurso bem legal também, que a gente pode visualizar o projeto de vocês e o original. A gente vai passando É, assim, puxando uma linha, ele vai mostrando e eu posso curtir também, né? O legal, projeto Da- de vocês lá. Vou legal. E colocar assim, lá. até para incentivar o uso da plataforma. Não sei se vocês viram que depois de 150 pontos, vocês podem ir para o banco de talentos e Ah, podem até conseguir um emprego através de lá. Né? Tem muitas pessoas lá que participam, né, que comentam. Se vocês colocarem o código de vocês lá e fizerem uma pergunta, no mesmo dia alguém já vai responder para vocês. Né? Os mentores, Legal. isso que é change mentor, né? Os mentores lá estão sempre de olho. Então, se tu começar a fazer mais desafios, né, vários desafios, não só esse que eu pedi, né, mas somando pontos, né, fazendo que cada projeto tem um X pontos, né, para a gente fazer. Vocês podem, de repente, até conseguir um emprego por lá. legal. É bem Legal. bacana. As Empenhar. férias nós corre nele. Consegui. É, se dediquem lá nos desafios que vocês entram para o banco de talentos. Só de fazer os desafios eu já acho super legal. Eu já achei assim a dinâmica do site muito boa para incentivar. E agora, sabendo disso, eu vou tentar me empenhar mais. Vocês não viram ali que tem do ladinho, ali na plataforma do Front-End Mentor, ali o banco de talentos? Eu acho que eu cheguei a ver, mas já faz tanto tempo que eu nem lembro. É, Foi lá no e aí começo da trilha. os desafios têm pontos, né? E aí vocês vão fazendo. Vão fazendo e vão somando pontos. Ah, nesse computador aqui eu não tô logada no Mentor. Estou só no meu pessoal daí. Agora eu não vou me lembrar da senha, né? De jeito nenhum. Ixi, Mas tem é. sim, dê uma olhada lá para vocês verem. Agora que está acabando todos os meus cursos, agora dá para empenhar direitinho no Mentor, dar uma futricada nele e tentar fazer mais desafios. Eu estava tentando seguir a trilha deles lá de aprendizado, mas aí parei, né, para fazer a calculadora de idade, e aí parei mesmo, parei tudo. A plataforma ela tem os desafios pagos também, né? Eles também precisam sobreviver, então. Mas tem vários É, gratuitos, né, para fazer antes de sentir vontade de pagar eles para fazer. Verdade. E eles eles comentaram limitam o os que eles projetos. liberam pra gente, né? É, Mas toda a plataforma é assim, né? Que a plataforma que é, se mantém só com isso, né? Precisa, senão não tem. São descodificadas que ainda não, que é tudo gratuito, mas essas plataformas de ensino, a maioria são assim. E eles chegaram a comentar nos códigos de vocês? sim, no meu tem alguns comentários, até porque eu fiz perguntas e um monte de gente respondeu. É isso aí, tem que perguntar. Que eles são bem rápidos, né, para responder. E eu também fiz comentários em alguns códigos lá, tentei ajudar um pessoal lá para ganhar mais pontos. Isso.
só pelos pontos. Precisa interagir lá, não sei não. É. Mas não tem que ter vergonha também de interagir, né? Professora, o que pega mesmo é o inglês, que eu tenho que ficar traduzindo a página e tem hora que ele traduz coisa que não precisa, que é código, por exemplo. Sim, Aí daí fica tudo torto os códigos, dá porque uma para complicada traduzir. na vida, né? Eu tenho que dar uma guinada no meu inglês, professor. Acho que se eu já tivesse inglês, eu já estava trabalhando há muito tempo, porque faz É bem diferença. importante, né? O pessoal fala, faz Duolingo. Duolingo eu já tô lá longe já fiz mais de 20 níveis, mas não aprendo nada. Assim, eu estava ontem escutando as músicas e olhando as letras, falei, cara, eu acho que eu sei as palavras dessas letras, mas não sai. É que não tem a conversação, né? O que a gente aprende bastante é com a conversação. Eu creio que é isso. Eu creio que está faltando para mim é isso, entendeu, Porque o professora? Duolingo ali até tem as frases para a gente ouvir, né? Mas a gente também costuma ver muito a frase escrita. Então, na hora que vem um americano e fala, a gente já não entendeu mais nada, né, do que ele falou. Eu vi um vídeo na internet, professor, esse dia, eles falando assim, eles igual nós que comemos palavras, tipo, você, a gente fala você, Sim, né? sim. Em E cada aí região, né? e eles falando as palavras e botaram assim, você entendeu o que ele estava falando? Aí a moça, não. Aí ela falou a palavra devagarzinho, assim, lá, tá, caramba, foi muito engraçado, achei muito É, interessante. É igual as gírias aqui que a gente tem, lá também eles têm um modo de sim. falar, e isso dificulta até um pouco mais, para quem É, não sabe. contração, eles contraem muitas palavras também, né? E as palavras também que parecem muito igual. Nossa, no É, Duolingo tem hora que eu passo raiva que a palavra parece uma coisa e a Confunde, escrita né? nossa. Meu filho aprendeu no Roblox. a E minha Ah, ela, também é inglês, gente, é tão jogatina, né? bonitinho. Aí a gente foi legal. fazer o teste de nivelamento dele, né, para ver qual módulo eu colocava ele. Ele foi direto para conversação. Olha só, Que se legal. dedicado. Ele com 14 anos ele já é fluente já. Falei, meu Deus do céu, né? E a gente apanha. Que É maravilha, tão gente. É bonitinho. Começar a maravilhoso. jogar Roblox, gente. Então, porque ele perguntava pra gente, mãe, como é que escreve essa palavra? A gente falava, copia, joga lá no Google vai traduzir, você vai saber o que falar, você escreve e traduz para o inglês e joga lá no bate-papo, né? Nossa, e ele começou assim com 8 anos, hoje ele tá com 14. Gente, eu fico olhando ele conversar, assistir as coisas e falo, como é que pode, né? A minha Que também legal. tá nesse Criança, caminho aí. aí ele ganhou uma bolsa, né? Que era 10 módulos do curso, né? Só que ele tinha que fazer o nivelamento para ver qual nível ele entrava. Ele já foi para o último. Olha só, que E show. agora ele vai fazer o preparatório para ele ganhar o certificado internacional daquela faculdade, Cambridge, né? Não sei nem falar. Meu Cambridge. Deus, isso, eu falei, gente do céu, como essas crianças de hoje são evoluídas, né? Assim, São bem diferentes do que a gente foi, né? Eu com as coisas. tô quase com 50, né? Tô com 42 também, então nós está no caminho Né? de aprender assim, né? Bem É outra geração, detalhadamente, né? né? É outra geração, nem se compara. Verdade. Eles Inglês para aprendem eles muito hoje vai ser rápido. o básico, né? Sim, sim. Que a gente É levava tecnologia anos em para aprender. inglês. Hoje eles aprendem da noite para o dia. É muita informação, né? A gente não tinha tanta disponibilização de informação. Na minha época de faculdade, por exemplo, eu tinha que estudar em livros, não tinha Verdade. esse monte de código Então. pronto, vídeos que tem hoje em dia, né? Então, a É, gente tem muita informação disponibilizada, nossa. E Ao quando a mesmo gente tempo souber que aproveitar, facilitou, deixou eles preguiçosos, né? Porque é tudo muito fácil, né? é. também. E aí, Mas antigamente, se você não gostava da didática do professor, você ia ter que aprender com ela mesmo. Não tinha Uhum. jeito. Hoje não, hoje você fala, não exatamente. gostei muito da didática desse professor, você procura outro vídeo, aí às vezes o professor ensina de uma forma diferente, você aprende melhor. A gente não tinha isso, e tinha que ler o livro, e entender o livro ainda, o que a pessoa Sim, passava, era bem mais complexo.
Hoje está bem mais simplificado. E aí as informações hoje são tantas que acaba que você não absorve tudo, você acaba absorvendo muito pouco. Assim, eu digo a gente da nossa idade, entendeu? Porque o jovem com a cabeça nova, nossa, é maravilhoso. Agora a gente absorve bem menos. De repente, porque a gente foi acostumado a aprender de outra forma, sei lá. As meninas, deixa eu encerrar aqui nossa gravação. Então, obrigado pela parceria, né? No semestre todo aí, ficamos juntos mais um semestre. Juntas, né? Eu sei que tem mais gente que assiste, que não consegue participar, então estou me referindo a todo mundo, né? Vamos firme para a trilha 4. Sexta-feira que vem é a apresentação dos projetos. E para quem for aprovado, nos vemos na trilha 4. Vou me despedir direitinho também na semana que vem, né? Mas já começando hoje. E é isso aí, vamos embora que... Bora lá. Trilha 4 tá aí. Com o pé na trilha 4. Tá bom? Um Tá beijão. bom, Rafa. Obrigada, beijo. Bom Obrigada, professora. Bom dia e bom dia. trabalho, que eu sei que a senhora ainda tem uma jornada grande hoje. Sim, até às 11 da noite, mas tá tudo bem. A férias está chegando. Tá, É, certinho. tá Tchau, tudo bem. Beijo. Tchau, Laila. Tchau, Vânia. Até, Tchau. gente. Até sexta que vem. Até. Tchau, Tchau. tchau.